Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre medida de ângulo. Na aula de geometria passada que a gente teve, nós já vimos alguns exemplos de ângulos. Não sei se vocês lembram, vocês completaram essa tabela aqui, onde vocês colocavam a quantidade de lados, de vértices e ângulos, né? E eu mostrei para vocês que essas partezinhas internas dos ângulos aqui, ou dos polígonos aqui, formam os ângulos, né? Então, a gente vai ver hoje como identificar a medida desses ângulos. Nós temos aqui, ó, na página 79 do livro de vocês, 3 exemplos, né? A gente tem algumas figuras e a abertura dessas figuras nos mostra os ângulos. A gente tem aqui uma abertura menor, aqui tem uma de tamanho mediana e aqui tem uma maior. Então, aqui nós temos 3 ângulos de medidas diferentes, certo? Aí, aqui abaixo diz o seguinte, ó. Esses ângulos têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida. Aí, para vocês completar, o ângulo destacado na cor é o de maior medida. Aí, vocês vão colocar qual é o ângulo aqui de maior medida. É o destacado na cor lilás, o da cor azul ou o da cor verde. Aí, vocês vão completar com o nome da cor aqui. Para medir um ângulo, é preciso medir sua abertura. Cada abertura está associada a uma medida em graus. Então, a medida de ângulos a gente representa em graus. Aí, veja como a Adriana determinou a medida do ângulo em destaque. Aí, aqui nós temos, ó, como foi que ela colocou. Ela colocou um transferidor sobre um ângulo de medida de 50 graus, ó. Como vocês podem observar aqui, a gente tem aqui o transferidor, que é esse objeto aqui, ó, que é um exemplo de transferidor, só que esse que eu tenho aqui, ele é fechadinho, né? E esse aqui do exemplo, ele tem essa abertura. Mas aqui também, né, é um transferidor que é utilizado para fazer a medida de ângulos. Como vocês podem ver aqui, ó, que nós temos do 0 até o 180. Então, aqui no centro dele é o início de cada abertura, ó, que vai para cada uma dessas retazinhas aqui, que medem, né, a partir de 0. Até aqui é 10 graus, essa abertura são 20 graus, aí 30 graus e assim vai. Então, aqui, ó, a Adriana colocou o transferidor sobre a mesa e fez essa medida de 50 graus, ó. Aqui, como vocês podem ver, a setinha, ó, do 0, aí aqui o centro, né, e vai até o 50 aqui, ó, um ângulo de 50 graus. Aí, aqui ela está analisando, ó. O transferidor é um instrumento que serve para medir ângulos em graus, e a medida desse ângulo aqui, né, que é o que ela está fazendo, é de 50 graus. Então, na perguntinha, vocês vão completar dizendo qual é a medida de cada um desses ângulos em destaques aqui, ó. Primeiro, nós temos esse ângulo, ó, vocês vão observar assim, ó. Isso, né, do 0, ó, até aqui, ó. Aí, aqui tem um número. Então, essa abertura todinha aqui representa a medida desse ângulo. Então, quantos ângulos ele mede? Aí, você vai colocar aqui o número, certo? Quantos ângulos? Não, quantos graus esse ângulo mede? Aí, esse outro aqui, ó, do 0, aí vem aqui o centro, aí vai até aqui. Aqui é a medida do ângulo. Aí, você vai botar, a medida desse ângulo aí bota o número, tantos graus. E esse outro da mesma forma. Também você observa sempre a partir do 0 até o número onde a abertura desse ângulo se encontra. Esse aqui vocês observem direitinho, ó, que ele está aqui
entre o 120 e o 130, bem no meio. Então, de quanto será a medida desse ângulo? Aí vocês vão colocar aqui. Aqui na outra página, na página 80, pede para vocês observar essa figura aqui e completar esse quadro. No quadro aqui tem, ó, giro de volta completa, gira de meia volta e giro de 1/4 de volta. Aí, qual é a medida em graus? Ou seja, o giro de uma volta completa mede quantos graus? O giro de meia volta mede quantos graus? E o de 1/4. Aí, nós vamos observar aqui, ó, na figura. Essa figura, ela está completa, porque os numerozinhos aqui estão muito pequenos. Mas, vou tentar representar para vocês aqui, ó, uma figura parecida. Esse transferido aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, começando do zero aqui, eu vou riscar sobre ele, né? Vou tentar fazer aqui uma figura daquela que tem no livro, ó. Eu fiz a metade dela, aí eu volto ele aqui, giro no outro sentido, vou colocar da mesma forma, de 0 a 180, e vou riscar novamente para que eu consiga fazer o círculo completo. Ficou assim meio mal feito, porque eu tô riscando só com uma mão. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui, a gente tem o giro completo, né? Até aqui são 180. Aí, ó, daqui para cá é 180 e daqui para cá mais 180. Ou seja, as duas medidas, né, as duas bandas do transferidor, quando eu junto, eu tenho um ângulo de 360 graus. Vocês vão poder observar mais direitinho aí no livro de vocês, porque aqui tá bem pequenininho, ó. Aqui começa do zero, aí vai até aqui, na metade é 180, aí continua de 10 em 10 até aqui, que vai dar 360 graus, certo? Então, a volta completa, né, o giro de volta completa, a medida do ângulo vai ser de 360 graus, isso aqui tudo. E de meia volta é metade, é só você observar aqui, ó, bem aqui no meio da figura, certo? Começando do zero, você vai para aqui, aí bem aqui você tem a medida. Quantos graus mede um ângulo de meia volta? Aí, de 1/4 de volta, aí você vai observar bem aqui onde tá essa marquinha, ó. 1/4 é como se eu tivesse essa figura dividido em 4 pedaços, e eu vou representar apenas um desses pedaços, como lá na fração, certo? Então, 1/4 é esse pedaço aqui, ó, do zero até chegar aqui. Então, quanto mede 1/4 de volta desse ângulo, dessa figura aqui, certo? Quanto mede o ângulo, aí você vai colocar aqui a medida. Na questão 3, observe os ângulos destacados no retângulo. Aí tá aqui, ó. Cada um dos ângulos destacados no retângulo é chamado de ângulo reto, né? Aqui, ó, aqui é um ângulo reto, aqui é outro e aqui é outro. Esse ângulo reto aqui, ele tem a medida correspondente a esse aqui, ó, de 1/4 de volta, né? E você vai fazer a comparação. Aí, observando o transferidor, observe o transferidor e responda qual é a medida do ângulo reto. O mesmo ângulo que está representado aqui no retângulo, você vai observar aqui, ó. Aqui está o transferidor sobre o retângulo, aí você vai dizer quantos graus ele mede. Tá aqui a medida, você vai colocar, certo? E na questão 4, pede para você observar as orientações e desenhar o caminho do ratinho sobre as linhas até ele chegar no queijo. Aqui, esse ratinho, ó. Aí, aqui tá dizendo que o caminho do ratinho é o seguinte: ele andou um quadrinho à frente, aí aqui está o ratinho.
Aí você vai fazer o caminho dele. Andou um quadrinho à frente. Depois ele girou 90 graus à medida do ângulo que vocês vão ver aqui, ó, né? Tá representado aqui. E depois que ele girou 90 graus, ele andou 3 quadrinhos para frente. Depois que ele andou 3 quadrinhos para frente, aí ele girou 90 graus de novo, só que dessa vez para a esquerda. Aqui ele girou 90 graus para a direita. E depois dele andar os 3 quadrinhos, ele vai girar 90 graus para a esquerda e vai encontrar o queijo, certo?